Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos fazer agora uma série de exercícios sobre negação de proposições compostas. Vamos à questão de número 1. Ano de 2020, banca IBAD. A negação da sentença todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta é azul é dada por. A negação da sentença todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta é azul é dada por. Muito bem. Então, tomamos a providência de colocar aqui a proposição dada por ele. Todos os lápis são pretos ou nenhuma caneta é azul. Lembrando que ele está pedindo que a gente faça a sua negação. Então, ele está nos dando uma proposição na linguagem do ou. Então, nós temos que lembrar a regra de como se faz para negar uma proposição na linguagem do ou. A regra diz assim: negue as proposições isoladamente e troque o conectivo ou para o conectivo e. Muito bem. Então, nós temos assim: todos os lápis são pretos seria a nossa primeira proposição simples. Nenhuma caneta é azul seria a nossa segunda proposição simples. Então, aí estão as nossas duas proposições simples. Todos os lápis são pretos, nenhuma caneta é azul. Então, o examinador foi muito feliz na escolha das proposições, porque ele foi buscar lá casos particulares, né? Observe que na primeira proposição ele está usando todos. O quantitativo todos. E na segunda proposição, ele está usando o quantitativo nenhum ou nenhuma. Então, nós temos que lembrar a seguinte regra. Todas as proposições que começam por todos, ou toda, ou todo, ou toda, eu transformo todo em algum e nego o verbo. Então, nós vamos converter todo em algum e vou negar o verbo. Na proposição nenhuma, eu vou trocar por algum e vou manter o verbo. Então, nós teríamos a seguinte situação. Todos os lápis são pretos. Vou trocar de todos para algum e vou negar o verbo. Então, algum lápis não é preto. Nessa proposição, eu vou trocar por algum ou alguma e manter o verbo. Alguma caneta é azul. A negação do ou vai virar e. Então, a negação dessa frase todinha se transforma em algum lápis não é preto e alguma caneta é azul. Lembrando que a palavrinha algum, dentro da lógica, tem o mesmo significado que existe ou pelo menos um. Então, eu poderia dizer assim: existe lápis que não é preto, existe caneta azul. Como poderia dizer assim: pelo menos um lápis não é preto e pelo menos uma caneta é azul. Mas nós vamos encontrar a nossa resposta na alternativa letra B. Existe lápis que não é preto e existe caneta que é azul. Então, o examinador poderia tanto usar a palavrinha algum como a palavrinha existe, que foi o que ele fez, como também ele poderia colocar pelo menos um lápis não é preto e pelo menos uma caneta é azul. Portanto, a questão de número 1 tem como alternativa correta a alternativa letra B. Questão número 2. Ano 2020, banca IBGP. A negação da proposição chove em Itabira, sei somente, se for verão, é. Então, ele está nos dando uma frase na bicondicional e pedindo sua negação. Então, nós vimos na aula anterior que a negação de uma bicondicional pode ser facilmente transformada na linguagem do ou. A negação da bicondicional seria ou, assim como a negação da ou se transforma em bicondicional. Então, fazemos sempre assim, né? Identificamos as nossas proposições simples. Aqui, ó, chove em Itabira é a minha primeira proposição simples. For verão é a minha segunda, interligada pelo se somente se. Como ele está pedindo a negação, então nós temos que a negação de uma bicondicional eu transformo na linguagem do ou, onde eu digo
ou A ou B. Em outras palavras, eu vou ter ou chove em Itabira ou é verão. Ou chove em Itabira ou é verão. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Portanto, a questão número 2 tem como alternativa correta a alternativa letra C. Questão número 3. Ano 2020, Banca CESP. A negação da proposição: os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem, é corretamente expressa por: os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Certo ou errado? Muito bem. Então, primeira providência é nós reescrevermos a proposição dada por ele. Então, aqui está a proposição original. Os servidores públicos que atuam nesse setor padecem e os beneficiários dos serviços prestados por esse setor padecem. Segundo passo, vamos identificar as duas proposições simples, as duas proposições compostas, ou a proposição composta, formada por essas duas proposições simples. Então, nós temos os servidores públicos que atuam nesse setor padecem, primeira proposição simples. Os beneficiários de serviços prestados do setor padecem, segunda proposição simples. Essas duas proposições estão interligadas pelo conectivo E. Ora, senhores, toda proposição na linguagem do E, ao ser montada a sua negação, você tem dois caminhos. Ou você transforma o E em ou você transforma o E em condicional. A negação de uma proposição na linguagem do E terá como resposta uma outra proposição na linguagem do ou na linguagem do se então. No caso aqui, o examinador não deu uma condicional como resposta. Então, nós vamos partir para a linguagem do ou. A negação do E vira ou. De que maneira? Nega isoladamente cada uma das duas proposições e transforma o conectivo E em conectivo ou. Então, nós ficaríamos assim: os servidores públicos que atuam nesse setor não padecem ou os beneficiários dos serviços prestados por esse setor não padecem. Então, vejo que eu neguei a primeira proposição, neguei a segunda e transformei o E em ou. Na resposta dada por ele, ele manteve o E. Então, se você tivesse observado isso logo no início do problema, você já poderia responder: olha, essa questão está errada, porque a negativa do E não pode continuar na linguagem do E. Ou ela passa para a linguagem do ou ela passa para a linguagem da condicional. No caso aqui, eu não tenho nem que analisar a condicional, porque a proposição dada pelo examinador não está na condicional. Se ela estivesse na condicional, eu teria que ficar atento ao formato da condicional. Perfeito? Portanto, a questão número 3, ela está errada. Questão número 4, ano 2019, Instituto Consulplan. A negação da proposição: se meu carro é Toyota, então ele é econômico. É equivalente a. Então, nós temos que ficar muito atentos que ele está pedindo a negação da negação. Para quem já estudou um pouquinho de lógica, sabe que a negação da negação volta a ser uma afirmação. Certo? A negativa de uma negativa se transforma em afirmativa. Mas vamos resolver exatamente como o autor da questão está pedindo. Vamos negar a sua negação. Então vamos lá. Primeira providência, vamos escrever aqui a frase original. Se meu carro é Toyota, então ele é econômico. Essa proposição está na linguagem do se então. Perfeito? Se meu carro é Toyota, então ele é econômico. Então, identificando as duas proposições. Proposição primeira, meu carro é Toyota. Proposição segunda, ele é econômico. Perfeito. Vamos chamar de A, essa tal primeira proposição. Vamos chamar de B, a segunda proposição. Ora, ele está me dando uma proposição na condicional. E eu vou criar a sua negativa.
Então nós temos que lembrar que a negação de uma condicional é aquela famosa regra do mané, onde você mantém a primeira e nega a segunda parte. Então, a frase original está na condicional. Eu quero negá-la. Eu vou aplicar a regra do mané. Eu vou manter a primeira, negar a segunda e colocar o conectivo e entre elas. Perfeito? Então, em linguagem lógica, é isso que nós vamos ter. A negativa da condicional se transforma no conectivo e. Mantenho a primeira e nego a segunda. Em linguagem corrente, meu carro é Toyota e ele não é econômico. Mantive a primeira, neguei a segunda e troquei o conectivo para e. Agora eu tenho que negar essa frase novamente. Porque lá no início do problema ele pediu, eu quero a negativa da negativa. Então agora nós vamos ter que negar essa frase azul. Como ela está na linguagem do e, a regra estabelece que eu vou negar cada uma separadamente e modificar o conectivo de e para ou. Então agora eu vou transformar a linguagem do e em linguagem do ou ao fazer a negativa. Ok? Então aí estão as duas proposições. Eu vou negá-las. Então meu carro não é Toyota e ele é econômico. E vou converter de e para ou. Então essa segunda etapa é a negativa de uma negativa. Meu carro não é Toyota ou ele é econômico. Perfeito? E nós vamos encontrar isso na alternativa letra B. Meu carro não é um Toyota ou ele é econômico. Portanto, a questão número 4 tem como alternativa correta a alternativa letra B. No nosso site de matemática, logica.com.br, você encontra cursos completos de raciocínio lógico matemático e raciocínio lógico proposicional. Cada curso organizado aula por aula, com determinados conteúdos, e em cada aula você vai encontrar um material didático teórico, relativo à teoria sobre aquela aula. Você vai ter uma lista de exercícios sobre aquele determinado conteúdo. Você vai ter uma série de exercícios comentados em vídeo. Enfim, você tem toda uma estrutura muito bem organizada para que você possa se preparar de forma top para qualquer concurso. Acesse nosso site www.matematicalogica.com.br. Você vai ver que você vai encontrar conteúdo de qualidade lá para que você possa se preparar para concurso público. Não se esqueça, você que está vendo a nossa aula pela primeira vez, se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, porque nós estamos sempre postando semanalmente muitas aulas para que você possa ter sempre um conteúdo muito bem atualizado, principalmente com as questões mais recentes. Feito? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.